Quem foi muito perdoado, muito ama. Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 41. Diz assim: Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Então, nós vemos aqui aquela passagem em que Jesus ele foi convidado para um banquete na casa do fariseu. Aí chega uma mulher que a Bíblia diz que era pecadora e ela chega com um vaso de perfume. Ela quebra aquele vaso aos pés do Senhor, unge os pés dele com perfume. E aquele fariseu pensa assim: se esse homem fosse um homem de Deus, saberia que essa mulher é uma pecadora. E Jesus, sabendo que ele estava pensando isso, Jesus então conta essa história de que havia um homem que devia 500 denários e o outro devia 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar o seu credor. E então os dois foram perdoados. E aí Jesus perguntou: qual dos dois amará mais? E aí o fariseu respondeu: aquele que devia mais. E aí Jesus disse: julgaste bem, você julgou bem. Então, olha que coisa interessante. O denário era uma moeda que o trabalhador comum, trabalhador braçal, ele trabalhava o dia todo e no final do dia ele recebia um denário. Então, 500 denários são 500 dias de trabalho, ou seja, quase 2 anos. E 50 denários são 50 dias de trabalho, praticamente 2 meses. E aqui a gente vê algo extraordinário. A gente vê que Jesus conta essa história aqui porque, na realidade, a mulher pecadora, aquela que estava aos pés dele, representava aquele que devia 500 e foi perdoado. E o fariseu representava aquele que devia 50 e foi perdoado. E a Bíblia mostra que nenhum dos dois tinha com que pagar. Tanto de 500 como de 50, nenhum deles tinha como pagar o credor, mas os dois foram perdoados. Assim é cada um de nós, porque cada um de nós tem uma história, cada um cometeu os seus pecados, mas o certo é que a Bíblia diz que todos são pecadores e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todas as pessoas do planeta são pecadoras. A gente comete pecados diferentes, mas todos são pecadores. E a gente vê que sim, há gravidade e gravidade em relação aos pecados, mas a gente vê aqui que Jesus deixa claro que aqueles que parece que mergulharam mais fundo no lamaçal, eles tendem a amar mais, porque eles reconhecem o tamanho do perdão que eles receberam. E, meus irmãos, a gente não precisa pecar mais para amar mais, mas a gente precisa ser mais consciente do quanto nós fomos perdoados, para que a gente possa amar mais. E aí Jesus falou para aquele homem ali: julgaste bem. E aquele homem o tempo todo estava julgando, ele estava querendo julgar Jesus, se Jesus era mesmo um homem de Deus, e estava julgando aquela mulher, chamando ela de pecadora. Mas Jesus só disse que ele julgou bem no momento em que ele disse que aquele que foi mais perdoado amará mais. E aí sim Jesus disse: tu julgou bem, porque naquele momento ali aquele homem, era o que menos amava, e a mulher pecadora era a que mais amava. E na história, quem você é? Você é aquele que mais ama ou você é aquele que menos ama, mas julga bem? Então, às vezes a gente tem um recorte do passado de alguém, sabe? Se pessoas fizeram mal para nós, a gente não tem que ficar com aquele recorte do passado, porque pode ser que aquela pessoa ela tenha se arrependido diante de Deus, e ao invés daquele homem pensar assim: olha só que bênção, essa mulher que era pecadora, que era meretriz, agora ela se converteu, agora ela é uma seguidora de Jesus também, agora ela se tornou uma seguidora, é como um discípulo de Jesus agora também. Era para aquele homem dar glória a Deus assim, mas não. Ele disse: essa mulher é pecadora. E quem você é? Você é aquele que fica com um recorte ruim
da vida de uma pessoa do passado? Ou você é aquele que se alegra com a conversão das pessoas e também reconhece que foi muito perdoado? Meus irmãos, meditem, meditem, pensem no quanto nós fomos perdoados. E, e o mesmo preço que foi pago pelos pecados de toda a humanidade foi o mesmo preço pago por um pecado que a gente cometeu, que foi o Filho de Deus morrendo, sangrando numa cruz. Então nós fomos muito perdoados. Então ame mais a Cristo e ame mais as pessoas. Olhe, medite no quanto você foi perdoado. Assim você vai amar mais a Deus, vai amar mais a Cristo e vai amar mais as pessoas, vai ter mais misericórdia. E aí tu não vai ficar julgando as pessoas, mas você vai perceber que você precisa e que você precisa amar mais e reconhecer mais que você realmente foi muito perdoado. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, obrigado pelo teu perdão grandioso, perdão infinito, Pai. Ah, Senhor, se fôssemos nós no teu lugar, Pai, e se fosse o Senhor no nosso, talvez nós não perdoaríamos. Ah, Senhor, se fôssemos nós no teu lugar, olhando para nós mesmos, nós não nos perdoaríamos. Mas obrigado porque nós não somos o Senhor. Obrigado pela tua infinita misericórdia, Pai. Obrigado por ser tão grandioso. Obrigado pela tua misericórdia que dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por ter nos alcançado um dia. Ah, Senhor, que possamos te dar uma resposta de amor, que não venhamos a ficar julgando os outros, chamando os outros de pecadores, mas que possamos olhar para nós mesmos, como o apóstolo Paulo, que naquele momento era o homem mais santo da terra, o homem mais puro, o homem mais zeloso da terra, mas naquele momento ele disse que ele era o principal dos pecadores. Senhor, que nós possamos nos enxergar como o principal dos pecadores, Pai, pois só nós sabemos o fardo que levávamos, só nós sabemos o quanto nós fomos perdoados. E abre os nossos olhos para perceber isso, porque percebendo isso, nós vamos amar mais ao Senhor e vamos amar mais as pessoas, nós vamos tratar as pessoas com mais misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado com essa palavra, eu creio que sim. Peço que você, sem compromisso, visite o site prlucasfranco.com, dê uma olhada na plataforma do nosso curso bíblico e teológico Fundamentos, uma plataforma semelhante à Netflix, com videoaulas de muita qualidade, e-books de cada aula com muita qualidade também. Você pode fazer o teste por apenas R$ 12,90. Então não perca essa oportunidade de mergulhar mais na palavra do Senhor, de aprender mais, porque o Senhor sempre tem mais a nos transmitir, sempre tem mais a nos ensinar. Peço que você se inscreva no canal, deixe aí o seu joinha, peço que você compartilhe com alguém essa mensagem, alguém que está precisando de uma palavra de Deus, e deixe aí nos comentários o que você achou desse conteúdo. Assim a plataforma vai recomendar os nossos vídeos para mais pessoas que ainda não nos conhecem. E ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.